Top 3 ações para o mês de outubro. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 ações que eu tenho colocado na minha carteira, que eu acho muito interessante, em especial nesse cenário um pouco mais desafiador, uma incerteza, um risco muito grande, mas que também trouxe aí algumas oportunidades para a gente. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, de obviamente se inscreverem aqui no canal e de comentar se vocês gostaram dessas 3 ações. Se vocês têm alguma outra ação que está no top 3 de vocês, então não esquece, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A gente tem que começar a entender um pouquinho o que é o cenário que a gente está hoje, tá? Então, hoje o Ibov, o Small Cap, né, o índice Small Cap está subindo ali seus 7%, enquanto que o Ibov sobe seus 8,2%. Mas a gente nota que em agosto o Small tinha subido quase 22% no ano. E de lá para cá entregou bastante do resultado. Mas apesar disso, o principal impacto tem sido de fora do Brasil. Por mais que a gente fale de governo, déficit fiscal, etc., o que tem mais assustado é o cenário externo. Então, para vocês terem uma noção, aqui eu tenho uma comparação entre o índice Small Caps, em azul claro, e o índice Russell 2000, que é um índice americano das Small Caps da Bolsa Americana. Então notem que tanto o Small caindo aí seus 11,5%, quanto que o Russell caindo aí seus 12,5%, então bem parecidos. Ou seja, mostrando aqui que a gente simplesmente acompanhou a queda do mercado americano. E por fim, o que tem impactado então, né, as bolsas globais? Bom, o mercado, o Banco Central americano trouxe um tom um pouco mais duro a respeito de manutenção de taxa de juros. Então a gente tem visto um problema de inflação global, os Estados Unidos não é uma exceção, e o que acabou acontecendo é que o Banco Central americano tem tido dificuldade, de fato, de trazer a inflação para dentro da sua meta, que é bem mais agressiva, né? É uma meta bem mais baixa do que aqui no Brasil. Por conta disso, os títulos do governo americano começaram a pagar um rendimento, um juros mais alto. Isso impactou muito a curva de juros americana, e é isso que tem trazido uma pressão, não só na nossa bolsa, mas como eu mostrei, nas bolsas globais. Para você ter uma noção, isso daqui é o rendimento de um título americano, do governo americano de 5 anos, batendo suas máximas desde 2007. Lembrando que em 2007 para 2008 foi quando a gente teve aquela crise em 2008, e é isso que acaba trazendo ali um certo fantasma para o mercado. Será que essa alta de juros vai desencadear, vai ser o gatilho para estourar alguma bolha que a gente não está vendo? Eu acho que esse é um pouquinho a percepção, o receio do mercado a respeito do chamado hard landing, ou seja, um pouso mais duro da economia americana, uma possível recessão na economia americana. Bom, apesar disso, aqui no Brasil, a gente tem tido dados da economia até que positivos. O PIB foi revisado para cima, a gente deve ter um PIB bom aqui no Brasil. O número de vagas formais, né, o desemprego tem caído, o número de vagas formais criadas tem superado, inclusive, as estimativas. A gente teve aí a divulgação do CAGED, que é a formação, né, a criação de vagas formais de emprego. E a gente teve aí um saldo positivo de 220 mil carteiras assinadas, sendo que a expectativa era de 170 mil, ou seja, bem acima da mediana de expectativas do mercado. O nosso Banco Central também já iniciou um processo de corte de juros, isso porque a gente começou um processo de alta de juros antes e com um juro ainda mais duro, bem mais duro do que o juro americano, e o que acabou permitindo o Banco Central começar o seu afrouxamento monetário. Apesar disso, a gente já tem visto que a curva de juros futuros do Brasil já começa a refletir uma dificuldade em redução de juros nos próximos 2 anos. Óbvio, a depender de para onde é que vai a curva de juros americana. Bom, e aí já falando sobre as top 3 ações, eu quis trazer aqui para vocês 3 ações de setores diversos, até para que a gente tenha ali uma pulverização de risco. A primeira empresa que eu trago para vocês é a Neoenergia, uma empresa do setor elétrico. Esse é um setor que, em geral, é bem mais resiliente, é um risco mais moderado. Uma empresa que entregou um segundo trimestre morno, um crescimento de EBITDA na casa dos 5% contra o ano passado, mas que tem se mostrado uma empresa mais diligente em relação à sua alocação de capital. Eles até colocam aqui, no último leilão de transmissão, eles se mostraram uma boa disciplina de capital, ou seja, não deram lances agressivos. Esse, inclusive, era um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes nuvenzinhas que rondava a Neoenergia. É uma empresa que tem uma boa execução, mas que acabou sendo um pouco agressiva em alguns leilões de transmissão.
A gente teve, por exemplo, aqui também, acho que um ponto que acabou impactando a empresa, né, foi a operação da Neoenergia Brasília, é uma das subsidiárias da Neoenergia. Ela teve ali um resultado negativo no seu EBITDA, uma queda de quase 70%, então é uma operação pequena dentro do todo, mas que mostrou ali um certo impacto no resultado final. Uma das coisas que eu acho que pode ter um impacto positivo no segundo semestre é que a gente está com uma expectativa de temperatura acima da média. Ou seja, a gente deve ter calor ao redor do Brasil. A Neoenergia é uma empresa que opera na parte de distribuição, transmissão e geração, sendo que o principal é a distribuição. O que acaba acontecendo é que quando a gente tem temperaturas mais quentes ao redor do Brasil, isso acaba aumentando a demanda por energia elétrica, principalmente por conta de ar-condicionado. Esse é hoje um dos principais puxadores de energia elétrica das residências, né? O uso intenso de ar-condicionado. Talvez isso acabe até aumentando ali a demanda por energia elétrica no segundo semestre, já que esse ano de El Niño tem-se uma expectativa de temperaturas mais altas. Bom, a Neoenergia, ao longo do ano, está subindo aí seus 31%, enquanto que o índice de energia elétrica está subindo 11%, ou seja, bem acima. A Neoenergia chegou a subir 50% no ano, 55%, devolveu uma boa parte desses ganhos depois do resultado do segundo trimestre, mas a minha visão é que a empresa segue com uma TIR real muito interessante. Claro, como eu já falei, ela tem um histórico ali que teve algumas dificuldades em alocação de capital, governança corporativa, em alguns momentos deixou um pouco a desejar, porém, nos 2 últimos anos, a empresa tem demonstrado uma melhor alocação de capital e um pouco mais de governança corporativa. Por conta disso, eu acho que, de fato, ela tem uma TIR real esperada mais alta do que os players privados, porém, eu acho que assim, uma parte disso é por conta de uma percepção de risco um pouco mais alta, mas eu acho que a gente está com uma TIR real que supera o risco corrido. Segunda empresa que a gente vai falar é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ao longo do ano, a gente está aí com uma alta de 52%, enquanto que Itaú sobe 13% e Banco Bradesco praticamente no zero. Bom, depois de toda essa alta, será que ainda está interessante investir em Banco do Brasil? Eu gosto de olhar um pouquinho os múltiplos. Então, expectativa de preço sobre lucro do Banco do Brasil hoje, abaixo de 4 vezes. Sendo que quando a gente compara isso daqui ao histórico aí dos últimos anos, uma comparação entre Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Itaú e Bradesco negociando com 6,5 vezes lucro projetado e Banco do Brasil na casa dos 3,5 vezes. É claro que a gente sabe que o Banco do Brasil é um banco estatal, um governo de esquerda que historicamente tenta intervir um pouco mais na economia. É por conta disso que a gente sempre vai ter algum nível de desconto. Então, dificilmente vai ver um Banco do Brasil negociando a níveis de preço sobre lucro de nível de banco de Itaú. Tá? Mas até mesmo quando a gente olha um pouco do preço sobre o valor patrimonial histórico do Banco do Brasil, hoje ele negocia ali na casa do 0,8. A média histórica dele aí dos últimos 10 anos ficou ali na casa de 1,1 vez. Claro, a depender de cenário e governo, etc. Mas eu acho que assim, o Banco do Brasil conseguiu se consolidar muito bem no setor agro, que é um setor que tem crescido bem acima do PIB brasileiro, além de também ter uma exposição muito boa no segmento de funcionalismo público, o que nessas últimas crises tem se mostrado mais resiliente. Então a gente vê aí um Banco do Brasil, mesmo com toda essa alta, negociando em múltiplos interessantes. E pessoal, antes de revelar para vocês aí a nossa terceira small cap, quero aproveitar, se você quer começar a investir ou já investe, quer conhecer a nossa casa de análise, então não perca, eu vou deixar o link aqui na descrição para a Tese Research. Na Tese você vai ter recomendação das nossas carteiras para montar ali a sua carteira mais apropriada, a sua carteira de ações mais apropriada. Hoje a gente tem aí 3 planos, a nossa carteira inicial, a nossa carteira Pro, que é a carteira mais equilibrada, mais balanceada, e a carteira Small Caps, para aquele investidor que quer buscar empresas de maior potencial, empresas menores, de menor capitalização, mais agressivas, mas também com um potencial maior de resultados. E aí, pessoal, voltando então aqui para a gente mostrar qual que é a terceira small cap. A terceira small cap é a Moura do B, uma construtora da região Nordeste. A gente sabe que a construção civil é um setor que tende a ganhar com a queda de juros, então a alta, né, o juro futuro subindo é um ponto negativo para as empresas. Porém, como eu comentei, a gente também teve um CAGED, um volume de empregos formais sendo criados,
bem interessante, o que joga a favor desse setor. Mesmo com a alta de juros aí dos últimos 12 meses, quer dizer, um pouco até acima disso, né? A gente teve os números das empresas de construção civil vindo interessantes, viram bons números. Claro, abaixo ali do ápice que a gente teve durante o período de juros mais baixos, mas considerando um cenário de juros altos, eu achei que as empresas entregaram bons números de vendas. Agora que a gente está entrando num movimento de queda de juros, a tendência é que o setor se beneficie disso. A Moro do Bem, inclusive, eu acho que é a empresa que está muito bem posicionada para capturar essa queda de juros. É uma empresa que hoje não tem dívida, é uma empresa que conseguiu entregar um ROI, né, um retorno sobre o patrimônio líquido ali na casa dos 11% já no segundo trimestre, uma tendência de alta, um lucro líquido de 45 milhões, que foi um crescimento considerável, um crescimento de 50% versus o primeiro trimestre, ou seja, eu acho que é uma empresa muito bem encaminhada. Apesar disso, ela é uma empresa muito pouco conhecida pelo mercado, já que é uma pequena construtora, vamos dizer assim, da região Nordeste. Uma boa parte das construtoras operam aqui no Sudeste. Essa é uma empresa que opera com foco no Nordeste, mas é a maior empresa da região. Ela tem um market share elevado dentro da região Nordeste. Por conta disso, tem ali algumas vantagens frente aos players menores do Nordeste. Fazendo uma comparação aqui, a Moro do B no ano é uma das empresas que mais sobe do setor. A empresa está acumulando aí uma alta de mais ou menos 90%, enquanto a gente vê uma Trisul, Cyrela que subindo 65%, 60%, e uma EZTEC subindo aí seus 40%. Mesmo assim, quando a gente faz uma comparação de preço sobre valor patrimonial, que é um dos indicadores que eu mais gosto do setor, em especial quando a gente compara o ROI que a empresa tem entregado, a Moro do B negocia ali bem abaixo dos pares Cyrela, EZTEC e até mesmo da Trisul. Claro que quando a gente pega, por exemplo, uma Tecnisa, que está negociando a 0,4 o valor patrimonial, a empresa tem, né, vamos dizer assim, um preço mais caro. Porém, a Moro do B também tem um histórico melhor. Ela já está muito mais azeitada do que uma Tecnisa. Quando a gente olha, inclusive, a projeção de lucro, então preço sobre lucro, a gente nota que a Moro do B é uma das empresas com menor múltiplo de preço sobre lucro para os próximos 12 meses. E isso aqui, para mim, já refletindo um pouco quão barata eu acho que a Moro do B se encontra. Então, pessoal, é isso daí. Essas foram as top 3 ações para o mês de outubro. Eu acho que aqui não é nem para o mês de outubro, simplesmente é para a gente olhar um pouquinho para o médio prazo, óbvio. Então, a gente nunca compra uma ação lá na tese pensando para o próximo mês. Mas eu gosto de trazer aqui uma provocação para vocês de 3 empresas que eu acho que são muito bem posicionadas para esse cenário um pouquinho mais desafiador. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. De novo, convido todos a conhecerem a tese, o link aqui na descrição. E qualquer dúvida é só mandar aí nos nossos comentários. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau.